Graça, paz, misericórdia, perdão, alegria e bondade à Igreja do Avivamento. Esta é uma manhã de mudanças, amém, queridos? Fica difícil pregar depois do Cleófas, né? Mas já mudei minha mensagem de manhã para de noite, lógico, mas quero dizer para vocês que você não veio a essa reunião de graça. Eu posso andar? Você não veio a essa reunião de graça. Deus tem um encontro com você. Deus é um Deus de tempos. Deus é um Deus de lugares. Deus é um Deus de geografias também. Ele une pessoas de diferentes lugares por causa do seu propósito, por causa daquilo que está no seu coração. Talvez você diga, eu estou em mais um evento da igreja. Não é só mais um evento da igreja que o teu pastor, o teu líder te fez vir para cá. Mas você está aqui hoje por causa do propósito de Deus. A coisa mais importante na nossa vida é o propósito de Deus. E eu quero dizer que você de Condado, você de Recife, você de São Paulo, você de Fortaleza, de outros lugares mais, do Espírito Santo e algum outro lugar que eu não falei, está aqui nessa manhã por uma convocação de Deus. Avivamento é uma visitação sobrenatural de Deus. Não vou tecer maiores comentários sobre a teologia de avivamento, nem seu significado, porque os pastores e os mestres aqui já o fizeram e podem continuar. Mas eu quero dizer para vocês que a primeira palavra que eu tenho para o seu coração, e eu creio que veio da parte de Deus, ela se chama mudança. Esta é uma manhã de mudança na sua vida. As mudanças vêm quando elas são desejadas. E às vezes nós mudamos quando sofremos. Às vezes nós só mudamos por pressão. Quando as coisas fogem do nosso controle, aí nós nos abrimos para mudar. Mas a geração que experimentará esse avivamento e essa chuva, esse derramar do Espírito, é uma geração que abrirá o próprio coração para Deus mudar. O avivamento começa dentro de nós, na nossa sede de mudança. Mas Deus quer mudar a nossa herança. Muitos de nós temos muitas palavras proféticas, já recebemos muita oração, já fomos a eventos, já recebemos unções, já caímos, ressuscitamos, não é? Já nos deram banho de óleo, talvez, várias coisas. Não sei se você é novo, se já faz muito tempo que está na igreja, mas eu quero dizer para você que é necessário tomar posse de uma herança. Como a Michele falou aqui, a avó tinha uma herança que nunca quis, ou foi a mãe, nunca quis. E muitos cristãos, muitos de nós vivemos sem querer a herança que Jesus deixou. Sabemos que ela existe, até pregamos sobre ela, cantamos sobre a herança. Qual é a herança que Cristo deixou para nós? A vida, a alegria, a salvação, a cura divina, tudo isso são heranças que Deus deixou para nós via Cristo Jesus. Mas às vezes elas podem ficar somente no plano das ideias, das artes, das músicas, das imagens, do que compomos, do que dançamos. Na igreja podemos fazer muitas coisas e não vivermos um avivamento. Quando essa igreja nasceu, uma das coisas que fazia parte do antigo pacto, depois mudaram o nome de pacto, mas colocou-se a aliança do discípulo com a igreja, era que deveríamos buscar um avivamento pessoal e contínuo, uma coisa que não se acabasse,
uma coisa que durasse, um relacionamento com Deus que não fosse apenas de evento em eventos. Mas hoje, nós somos convidados pelo Espírito a não somente saber que temos uma herança, muitas coisas nós sabemos e pouca coisa experimentamos. Pouca coisa experimentamos, saboreamos, temos na própria vida. E a minha oração por você que veio a essa reunião nesses dias é que você saia daqui experimentando, tendo as marcas, não só com uma informação, de uma pregação bonita, de um momento de emoção, mas que as tuas entranhas sejam mudadas de verdade, sejam tocadas, porque esses são dias de decisão na sua vida. Mudança só acontece quando decidimos. Avivamento depende de Deus, sim, mas tem a parte do homem também, em querer, em desejar. A história mostra isso, a Bíblia mostra isso. Não vou me deter nesses detalhes aqui, já tão bem falados. Mas quero dizer que é tempo de mudança. Vim aqui o ano passado, não aqui, mas em Condado. E Condado, não é? O congresso foi lá. Irmãos, e eu me lembro que me convidaram me deram a oportunidade de ministrar no culto da igreja de noite. E naquele culto eu só queria profetizar, eu quase não consegui pregar, porque a unção profética estava ali naquele culto, no fim do acampamento, e naquela igreja. E eu me lembro que o Espírito Santo trouxe várias palavras para vocês do louvor, para vocês das artes, para vocês que laboram junto dos pastores Adilson e Ana Carla. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, e eu me lembrava das palavras proféticas que foram ditas. Claro que algumas ainda não se cumpriram, mas como vocês evoluíram, cresceram do ano passado para cá. Aonde, pastor? É só porque o lugar é maior? Não. Não é só porque o lugar é maior. Porque as libertações do coração de vocês cresceram. Porque o amor a Deus cresceu. Porque o nível de oração cresceu. Porque o nível de maturidade cresceu. Porque o nível da equipe, do serviço com seus pastores cresceu também, não é? Quando vi a Mari ministrando e os meninos, o Theo, não é? O Vilmar, como vocês já cresceram, mais ainda. Mas onde é que você está vendo o crescimento? Estamos na mesma estatura? Não é isso. É crescer em Deus, é crescer numa identidade, é crescer nas libertações interiores do coração. Era uma pessoa que não conseguia se expressar e você vê-la se expressando, não é? Ver a Mari cantar, ela venceu uma batalha terrível na família dela, uma perda terrível na história dela, e vê-la conseguir passar por cima disso, e hoje ajuda seus 2 sobrinhos que ficaram órfãos. Ela venceu dores. E ainda assim, hoje canta e celebra, mesmo em cima das dores, mesmo em cima das ausências, mesmo em cima das coisas que não dão certo na vida. Isso é crescimento. Isso é crescimento de fé, é crescimento quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, quando coisas difíceis batem a nossa porta e nós não desistimos, quando as coisas dentro das equipes, porque gente é gente em todo lugar, existem desentendimentos, existem coisas que vocês não gostam entre si, mas não desistiram. O fato de não desistir é um crescimento, é uma maturidade, perseverar, ir adiante, vencer as circunstâncias, saber lidar com as pessoas diferentes. Nem todo mundo numa igreja, para trabalhar junto, vai sempre dizer
tá tudo bem, é assim mesmo. Vai ter aquele que não vai acertar o horário de chegar. E vai ter gente que vai abandonar a equipe só de tanta raiva dos atrasados. Mas quando você começa a crescer em Deus, você começa a ser trabalhado na paciência, na humildade, na compreensão do outro. Você deixa de olhar só para si e começa a compreender o outro, que o outro tem motivos, que o outro tem história, que o outro tem limitações, tem prisões que ainda precisam ser vencidas. E naquele culto, eu me lembro que o Espírito Santo trouxe a palavra sobre essas igrejas, porque ali ainda estava também o pessoal de Recife, também, de que Deus iria multiplicar os talentos de vocês. Aí eu chego aqui hoje, aí eu vejo vocês multiplicando os talentos. Eu vejo os homens, os rapazes dançando. Como eu me alegro por isso. Sabe por quê? Porque saiu aquela coisa do medo, da rejeição, e de repente você vê uma turma de rapazes cheios do Espírito, expressivos, livres, sabe? Porque nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. Vê a equipe de dança de vocês já maior, junta, né? Não sei como fizeram para ensaiar, ou não fizeram, não sei. Mas a graça do Senhor está sobre essa igreja. Vocês estão debaixo de um tempo profético. Vocês estão debaixo de uma visitação do Espírito Santo. Vocês estão debaixo de um mover. Talvez vocês não percebam o que vocês estão vivendo aqui. Mas quem vem de fora e passa 1, 2 dias com vocês, basta um dia, percebe uma atmosfera. Por causa da oração, sim, mas por causa do mover do Espírito, que é o vento que sopra onde quer. Deus está se movendo, e entre vocês, do meio de vocês, muitas coisas ainda vão ser levantadas, equipes, habilidades artísticas, música, na área da educação. Deus há de levantar um projeto educacional no meio de vocês, pessoas com visão disso, de treinar, de escrever materiais, para treinar pessoas, e vocês terem escolas para formar esse mundo de adolescentes e de jovens que nós temos nesse nosso Nordeste, que precisa tanto do Senhor e de ser instruído. Poderá surgir alguma coisa boa de Pernambuco? O que vocês acham? Poderá surgir alguma coisa boa de Fortaleza? E do Espírito Santo? E de São Paulo? Imagina, Deus não está atrelado aos nossos limites. Somos nós que às vezes ficamos prisioneiros da nossa maneira de nos ver e de nos mover. O Espírito Santo, Ele é livre, Ele é soberano, Ele está além dos nossos conflitos, dos nossos medos, das nossas histórias, dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas quero deixar agora de manhã uma breve palavra para vocês, que está no livro de Gênesis 45. Nem vou ler o capítulo todo, mas vou contar a história. Todos aqui conhecem a história de José, sim? Daquele menino, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores egípcios e foi levado prisioneiro para servir na casa de Potifar. Depois a esposa de Potifar prepara uma armadilha para seduzi-lo, ele não aceita e ela forja um ataque e lança José na prisão. Na prisão, ainda assim, a Bíblia diz que ele prosperava e começou a interpretar alguns sonhos do padeiro, do copeiro. E um dia o faraó do Egito teve um sonho a respeito de um tempo
que iria vir sobre a nação egípcia, de 7 anos de seca e de 7 anos de fartura. E se lembraram que tinha um homem na prisão que interpretava sonhos, e foram chamar José. E ele deu a interpretação ao faraó, explicando que aquilo era uma crise econômica que viria sobre o país. E como se poderia resolver? E o faraó disse, mas qual homem no meu reino, qual homem que poderá me ajudar a solucionar essa crise econômica? A não ser você, a quem Deus revelou. E José, então, foi colocado como governador do Egito. E começou a trabalhar as sementes, a armazenar cereais, para que nos 7 anos de fartura, fosse armazenado e não se comesse tudo. E quando chegasse a seca, quando chegasse o tempo das vacas magras, aquela nação tivesse provisão. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é sobre as 2 heranças de José. José tinha 2 heranças. A primeira delas, que eu gostaria de frisar aqui, era uma herança traumática, desde a infância, porque José era filho de um grande amor, de Jacó e de Raquel. Porém, os seus irmãos tinham muito ciúme dele. Era alguém que vivia com ciúmes dentro de casa. E o seu pai tinha um amor grande por ele, e sua mãe também, lógico. Porém, José conviveu com a competição, foi uma criança marcada pela competição, foi um adolescente marcado pela competição, até que um dia os seus irmãos, que não se aguentavam mais de ciúmes, armaram uma cilada para ele. E vamos forjar, vamos levá-lo para o deserto e forjar que um animal o estraçalhou. E nós vamos pegar as vestes dele, molhá-las de sangue e trazer para o nosso pai. E vamos jogá-lo numa cisterna e deixá-lo lá. E assim eles fizeram, passaram uns mercadores e José foi vendido pelos seus irmãos a uns mercadores do Egito. Era uma herança muito traumática. Irmão, pai, mãe, irmãos, são os amores mais fortes que nós temos na vida, sim ou não? Sim, os outros vêm depois. Sejam eles bons ou maus, mas são os primeiros amores que nós temos, os primeiros amigos. E os de José deixaram na alma dele uma herança traumática, uma herança de não confiar nas pessoas, uma herança de dor, de abandono. Imagina o desespero daquele rapaz dentro daquela cisterna onde os irmãos o jogaram. O que se passou na cabeça dele? E certamente ele gritou o nome dos irmãos todos, por horas, me tirem daqui, talvez nem soubesse o que estava acontecendo. Foi um momento traumático na vida dele, aqueles momentos ali do poço, onde ele estava. E depois a venda como escravo para o Egito. Ele que era um filho tão amado, um filho tão desejado, um filho tão amparado pelos seus pais, fruto de um grande amor, mas um trauma aconteceu em sua vida. E a história segue, vocês podem ler no livro de Gênesis, nos últimos capítulos. A história vai seguindo e vai contando os detalhes. Ele vai ser servo na casa de Faraó. E ali ele passa humilhações, ele é tido como escravo, vai trabalhar como escravo, e certamente como escravo teve lá os seus momentos de muita humilhação, de necessidades, ok? Porém,
teve a hora em que a esposa do faraó, do Potifar, se apaixona por ele, queria seduzi-lo, e ele diz não, porque José, além dessa herança de dor, ele tinha uma herança do temor do Senhor no seu coração também. Ele tinha as marcas do temor do Senhor. Ele foi ensinado pelos seus pais a não cobiçar a mulher alheia. Ele sabia que aquilo era um princípio, e ele rejeitou aquela mulher, e ela, irada, simplesmente porque ele não a quis, forjou um atentado ali a ela, e diz para o seu marido jogá-lo na prisão, e assim ele vai para a prisão. Mais uma dor, mais um trauma, mais uma humilhação. De humilhação e dor. A história de José foi marcada com essas heranças. Mas lá dentro da prisão, a outra herança que ele recebeu dos pais fez efeito de novo, estava sobre ele. Porque ele estava debaixo da aliança do seu pai. Ele estava debaixo também da bênção do seu pai. Não quer dizer que coisas difíceis não podem acontecer, mesmo quando nós temos pais que oram por nós. Mas ali na prisão, a Bíblia diz que ele prosperava e ele caía na graça. Ele se destacava entre os prisioneiros. Se destacava porque tudo que ele fazia era com esmero, era com cuidado, por causa da herança que ele tinha recebido também dos pais, da formação, de amar, de servir, de compartilhar. Só que ele tinha a herança espiritual dos sonhos proféticos. A herança profética do seu pai Jacó foi transferida para ele também. E ali na prisão, quando os presos tinham os sonhos, a Bíblia relata pelo menos 2 deles que ele teve a ciência. O que é a ciência? A compreensão sobrenatural sobre um sonho que não é um sonho normal, mas uma revelação de Deus. Nem todo sonho que nós temos são sonhos sobrenaturais. Tem sonhos que são frutos de muita pizza que você come, tem sonhos que são frutos de churrasco, de dor de barriga, tem frutos que são sonhos fruto de muito trabalho, de perturbação, mas existem sonhos proféticos, sim. Deus fala também através dos sonhos, e ali, aquela herança que ele recebeu do tempo que ele estava com seu pai, ele novamente começa a usá-la. E a história chega a Faraó e ele interpreta os sonhos de Faraó. E aí se torna governador do Egito. Mas veja bem, parecia que ele tinha chegado ao auge. Irmãos, nós sempre teremos que decidir qual herança nós queremos levar adiante na nossa vida. Às vezes, nós viemos de famílias destruídas e não conseguimos deslanchar no ministério, na célula, não conseguimos ir adiante, porque às vezes nos vemos com a tristeza da nossa mãe, que não foi uma mulher feliz, ou com a tristeza do nosso pai, que foi um homem talvez alcoólatra, ausente, ou talvez você tenha perdido um pai ou uma mãe na infância ou na adolescência. Isso te trouxe uma herança de um trauma, de uma dor, ou às vezes da pobreza. A pobreza é um trauma também em muitos corações. A fome, passar fome. Quantas crianças são marcadas por olhar para os 4 cantos da casa e apenas ter água e farinha para comer? Muitas. Muitas. Às vezes os abusos sexuais são heranças que nós trazemos e que nos paralisam. Às vezes somos
pessoas vítimas de abusos na infância, por pai, por primo, principalmente a família. Quantas crianças são abusadas pelos próprios familiares, que se privilegiam do fato de serem adultos e pegam as crianças indefesas e as abusam sexualmente. E às vezes crescemos com essas marcas. São coisas que às vezes nunca falamos para ninguém. E ninguém nunca sabe. Ou um abuso na escola, de um professor, ou de um amigo, ou de um namorado que você deu o coração, que você se apaixonou, que você deu a vida e até o corpo para ele. E depois ele te traiu, te jogou, te desconheceu. A vida passou, você não morreu, mas a dor ficou. E às vezes carregamos essas dores conosco. A separação dos nossos pais pode ser uma herança que também pese sobre nós. A separação de não ter mais o pai e a mãe são os nossos maiores amores da vida. É o pai e a mãe, é o aconchego de estar junto com o pai, com a mãe ali, e de repente você, criança ou adolescente, não tem as respostas, mas eles se amavam tanto, porque eles se agridem, porque nossa casa foi destruída, porque tivemos que nos separar. E aí um vai morar com uma avó, com um outro, e vem os padrastos, e vem as madrastas, outras situações que não sabemos lidar emocionalmente. E vamos levando essas heranças, que às vezes chegamos no casamento, ou nas cortes, ou nos namoros, e entramos em crise, porque refletimos as dores que nós temos do passado, que não foram trabalhadas, que não foram tratadas. As dores com irmãos dentro de casa, com irmãos que, como os de José, nos traíram, ou aprontaram para nós, ou sempre queriam competir conosco e mostrar que nossos pais amavam mais do que eles do que nós, para trazer ciúmes. Que você era aquela menina que as visitas chegavam e sua mãe dizia: essa menina aí não gosta de estudar, não sabe fazer nada, não sabe cozinhar, não sabe... Vai começando a dizer, né? Mas os pais fazem isso sem noção, porque também não tem ensino. Cada um só dá o que tem, queridos. Porque se um pai bem soubesse disso, jamais faria esse tipo de comparação com os filhos. Aí pega o outro filho e diz: esse aqui é o gênio da escola, esse aqui é maravilhoso, ele é obediente, ele é isso, ele é aquilo. Só que o outro que ficou para baixo, levou a herança, de que nunca vai ser nada. Quantos de nós, às vezes, recebemos dos nossos irmãos em casa, ou até dos pais, ou de um avô que lhe criou, ou de um tio, ou de alguém, uma palavra que disse sobre a sua vida e sobre o seu destino: você não tem futuro, você não vai dar para nada, ou você vai ser um bandido, ou você vai ser uma mulher da vida, como diziam na minha terra. Você vai ser uma prostituta, você nunca vai ter sua família. Então são palavras malignas que Satanás é quem coloca muitas vezes na boca das pessoas que mais amamos. Porque as feridas, elas são maiores quando elas vêm daqueles que têm significado para nós. Daquelas pessoas que quando falam, você considera e fica pensando o que ela diz. Fica pensando o que ela diz. E hoje, Deus está nos chamando para soltar essas heranças ruins. Essas heranças malignas. Ou, às vezes, quando você vai casar, diz: vai casar, mas não vai viver. Vai casar, mas não vai ter do que viver. Vai passar fome. São maldições dentro de casa. Ou aquele irmão que você não entende, mas ele sempre te odiou. E você diz: mas por que esse meu irmão ou minha irmã me odeia desse jeito?
sempre quer me passar para trás. Não tem uma justificativa humana, mas a justificativa, ela é primeiramente espiritual, porque existe ali um espírito de separação, existe ali um espírito de divisão, e depois é emocional. Muitos de nós somos rejeitados pelos irmãos, assim como os irmãos de José fizeram com ele, por ciúmes. Por quantas vezes na vida eu tive uma infância que o meu irmão, antes de mim, eu sou a mais nova, né? Mais novo sempre tem todos os outros atrás, né? E quando eu nasci, ele tinha aquela história de dizer, você tomou meu lugar. Não sei se vocês já ouviram falar essas histórias por aí. E quando nascia uma criança na casa, se dizia, você tomou meu lugar. Então eu cresci tendo um opositor dentro de casa. Uma pessoa que sempre, se ele pudesse me dar uma queda numa bicicleta, ele dava. Se ele pudesse me empurrar, ele empurrava. Se eu fizesse qualquer coisa errada, ele chegava lá para os meus pais e me entregava. Era assim. E nós crescemos e nos tornamos adultos assim. Nunca nos demos bem, até que eu me converti. E quando eu me converti, anos depois, a Rede Jovens fez um aniversário para mim, surpresa, e levaram os meus pais, meus irmãos, estava todo mundo lá, num hotelzinho lá, fizeram um almoço muito bonito, e realmente foi uma surpresa. E lá estava meu irmão, né? Esse irmão que me empurrava em tudo. E interessante que naquele almoço, eu estava num tempo buscando um avivamento. E Deus me falava que era preciso abrir os ferrolhos do coração para que as águas do Espírito passassem por dentro de mim, para que eu experimentasse um avivamento. E eu dizia, que ferrolhos são esses? Mas as mágoas, as tristezas eram ferrolhos também. E naquele meu aniversário, quando me deram a oportunidade de falar, eu comecei a falar. E aí, eu digo, eu não acredito que justamente hoje eu vou ter que pedir perdão na frente desse povo todinho. Isso era para ser dentro de casa. Mas foi justamente ali, naquela festa, aquele monte de jovens me ouvindo, que a minha família estava ali, e o meu irmão estava ali, que eu comecei a pedir perdão para ele, porque eu nasci depois dele, mas não foi para tomar o lugar dele, foi Deus que permitiu isso. E ali pedi perdão pelas coisas pelas birras, por essas coisas de irmãos que vocês sabem mais do que eu aqui, né? Quem tem irmão aqui? Né? Então vocês entendem o que eu estou falando. Eu tenho 4 irmãos, tá? Então vocês entendem isso que eu estou dizendo, tá bom? Irmãos, eu chorava, eu me emocionei naquele dia, ele também, e ali nós nos abraçamos e tudo mais, e aproveitei ali para pedir um perdão para os meus pais também, porque eu estava assim num tempo de uma busca de um avivamento muito forte, e eu entendia que perdão era avivamento, que eu entendia que perdão é um desatar na vida da gente, que muda a nossa história. Para diminuir a conversa que é grande, que aqui só tem gente que fala muito, mas para diminuir a conversa, depois daquele almoço, depois daquele aniversário, daquelas lágrimas, daquele abraço, nunca mais nós fomos os mesmos. Nunca mais nós brigamos, nunca mais nós nos ofendemos, nunca mais nós, pelo contrário, nos tornamos amigos. Hoje eu ajudo ele me ajuda naquilo que pode, tem um carinho por mim, ele é casado hoje, todos nós somos casados, mas aquela situação foi mudada
porque o Espírito Santo, essas águas que o pastor aqui falou, elas começam a lavar o nosso coração. E naquele gesto de eu chegar na frente deles, da minha família, e pedir perdão para o meu pai, para a minha mãe, por tantas coisas que ali no meu coração foram surgindo, naturalmente, ninguém combinou, isso não estava no script, mas quando você está debaixo das águas do Espírito, Deus se move e você vai fazer coisas que você nunca pensou em fazer, mas que produzem libertação. Muita libertação. Então, José, ele teve uma decisão na vida para tomar, que trouxe muita mudança. Tempos depois, chegaram os 7 anos de fome no Egito. E lá vem o propósito de Deus. Povos de todas as regiões vinham ao Egito comprar cereais para sobreviver. E uma dessas famílias que veio comprar foi justamente a família de José, os irmãos de José. E ele reconhece. E quando ele reconhece, eu imagino que a primeira coisa que ele pode ter tido vontade é de mandar matar tudo. De mandar exterminar aqueles homens. Eles não conheciam mais José. O José estava todo pintado, né, como os egípcios, devia estar com as indumentárias típicas do Egito, os olhos pintados e tudo mais. Mas José reconhece, imagina, quem é ferido sempre conhece o agressor, sempre conhece quem o feriu. E quando ele vê, ele tem um choque, e ele ainda tenta aprontar com eles, coloca o copo de ouro na saca de um e de outro, e forja ali um assalto, lança uns na prisão, ele ainda tenta se mover na vingança, mas ele toma uma decisão de largar a herança maligna da vingança, da raiva, do ódio. A vingança, o ódio, a raiva nunca vai nos fazer prosperar. Embora você possa até ter razão para fazer aquilo, mas ele toma uma decisão. O texto é grande, não vou lê-lo, mas ele apronta algumas coisas, mas no fim, nesse capítulo 45, a Bíblia diz que José chama os seus irmãos e se dá a conhecer. Ou seja, ele diz: vocês não estão me conhecendo? Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. Eu posso imaginar o susto, o desespero daqueles homens. Porque eles dizem: pronto, vai nos matar, é agora que ele vai se vingar pelo que nós fizemos. Às vezes Satanás pensa que nos mata nos traumas, nas dores da nossa vida, nas histórias difíceis da nossa vida. Mas eu quero te dizer que o propósito de Deus é maior do que a dor. Que o propósito de Deus é maior do que a traição. Que o propósito de Deus é maior do que o abandono. Coisa ruim é ser abandonado por quem se ama. Principalmente pela pessoa que você ama, pela pessoa que você confia, e de repente ela apronta, te vende e faz um mal para o resto da sua vida. Mas Deus, Ele pode converter aquelas coisas que não tem mais solução aos nossos olhos. Ele pode mudar completamente o nosso destino. E ali, diante daqueles homens, José decide largar a herança de dor, a herança de vingança, a herança que ele teria ali, os argumentos, a força e a autoridade para acabar com a raça daquela tropa todinha. E ele se dá a conhecer. A Bíblia diz, no capítulo 45 de Gênesis, que ele chorou tanto
que o pranto dele foi escutado, foi ouvido pelo Egito, pelas proximidades de quem estava com ele, de tanto que ele chorava, porque tinha uma dor guardada no coração dele, porque ele guardava uma herança de uma dor. Mas como é bom saber que Jesus entrou na nossa história e que Jesus pode remover as piores e mais terríveis histórias de dor que nós carregamos dentro de nós. Às vezes um estupro, às vezes uma traição, às vezes um amor não correspondido, às vezes uma pessoa que roubou teu coração e te enganou, ou às vezes uma violência mesmo, de ser violentado, de ser esquecido, e principalmente dentro de casa, da família, às vezes uma exploração, de que você teve que trabalhar no pesado desde criança, desde muito pequeno, fazendo trabalhos muito pesados e injustos, que você mal conseguia carregar os pesos que eram colocados sobre você. Ou às vezes a dor da solidão, de nunca poder ter falado com o pai, com a mãe, aquelas coisas que você gostaria muito de falar, muito de falar, mas que não tinha abertura, eles nunca tinham tempo de ouvir, ou aquilo não era importante, mas você viveu anos e anos da sua adolescência, ou da infância, guardando dores, guardando fantasmas, sendo atormentados por lembranças que tiram a tua força. Essa manhã, Deus está aqui pelo seu Espírito para arrancar essa herança de nós. Essa herança de abandono, essa herança de traição, de ódio, de raiva. Porque muitos de nós dizem, fizeram isso comigo, independente de ter sido da família ou não, mas um dia, quando eu for alguém, eu ainda vou provar ou vou me vingar deles. Muitos de nós temos essa motivação. E Deus quer tirar essas coisas da nossa vida e do nosso coração. Porque a herança que Cristo veio trazer para nós, ela é perfeita. Ela é boa. A herança que Cristo veio trazer para nós, ela é de cura. É verdade que existe um bálsamo. Bálsamo é remédio, para quem não sabe. Bálsamo é um remédio que você passa sobre as feridas, e que as feridas são saradas, são curadas completamente. Existe um bálsamo aqui nesse acampamento hoje. Esse bálsamo se chama Jesus. E José perdoa aqueles irmãos, e diz, não fiquem com medo de mim não. Depois dele chorar, venham cá. Eu imagino, essa é uma das cenas mais bonitas que eu acho dessa história. Quando José se dá a conhecer, chama os irmãos, venham, eu não vou matar vocês não, porque eu mudei de herança. Eu não vou matar vocês mereciam morrer. Mas o amor de Yahvé, o perdão de Yahvé, que ele havia aprendido do seu pai, o fez ter uma atitude diferente. E ele abraça, e uma das primeiras coisas que ele pergunta é, meu pai ainda vive? O grande amor da sua vida, meu pai está vivo? Ainda? E Benjamim, que era seu irmão da mesma mãe, não é? Como está meu pai? E assim houve aquela reconciliação, e ele manda buscar o pai, e ele manda buscar a família, e a Bíblia diz que ele dá para a família a terra de Gósen, que era a terra dos pastores, de se plantar, de se colher, de trabalhar com ovelhas, propícia para aquele tipo de agricultura que a família dele sabia fazer. Ele deu herança. Ele ainda deu herança para a sua família, para os seus irmãos, deu sustento, deu do que viver para eles. E lá veio Jacó se encontrar com o seu filho de novo. Irmãos,
E José, ele era um homem tão visionário, que nem essas coisas fizeram ele perder a visão do futuro. Um dia Deus vai tirar o nosso povo do Egito. E disse, um dia Deus nos visitará. E quando vocês saírem do Egito, no dia, quando chegar esse tempo, levem os meus ossos. E a Bíblia diz, no Êxodo 13, que Moisés, quando foi sair do Egito, leva os ossos de José, como um memorial. E eu quero dizer para vocês, nessa manhã, Jesus quer mudar a nossa herança. Nos convida a uma mudança. A herança do pecado deixou em nós marcas de fraqueza, de doença, de um caráter mentiroso, de um caráter falso, de um caráter competitivo, inseguro, medroso, de pessoas cheias de traumas, de medos, de lembranças do passado. Mas Jesus traz um bálsamo, Jesus traz uma herança de cura, Jesus traz uma herança de saúde, Jesus traz uma herança de perdão, Jesus traz uma herança de reconciliação, de esperança. É verdade, isso não é conversa fiada de pastor, ou porque quer fazer uma mensagem aqui de colocar um chavão e te dizer, não, meu irmão, porque foi assim na minha vida. É verdade que nós podemos trocar de herança. Talvez tenham te dito, você vai morrer disso, porque tua família toda morreu disso. Mas se você tem uma aliança com Deus, a maldição da tua família é cancelada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Seja maldição de embriaguez, seja maldição de falência, seja maldição de doenças hereditárias, que todo mundo na tua família tem, mas quando você se entregou a Jesus, a tua história mudou, e você saiu daquele lugar de opressão e veio morar num lugar da bênção. Quantos querem nessa manhã dizer, eu quero a minha herança em Cristo? Ele se fez pobreza para que nós fôssemos ricos, enriquecidos em Deus. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, inclusive as emocionais, inclusive aquelas que nós não contamos para ninguém no mundo porque não confiamos. Das histórias saírem. Mas Jesus conhece a tua história. Jesus conhece a tua vida. Vocês que estão lá atrás. Jesus conhece a tua história, tua vida. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você passou. E Ele hoje está aqui com a mão estendida para te levantar, para mudar o teu destino, para que você tome uma decisão de mudança radical, de ser um jovem cheio do Espírito, de viver um avivamento. Perdão é avivamento. Avivamento é perdão. Como queiram, como acharem melhor. Mas nessa hora eu quero lhe convidar a orar. A orar entregando o seu coração. Você vai ter alguns minutinhos para sondar a sua própria história, sondar o seu próprio coração, para deixar que Deus ministre você. Se você quiser ficar ajoelhado, sentado, aí mesmo no seu lugar, você fica, mas fica um pouco confortável. Se quiser sair um pouco para ajoelhar aqui na frente, tem lugar. Mas eu gostaria que nós pudéssemos orar um pouco sobre nossas heranças. Qual herança que você quer que seja arrancada da sua vida? O medo, a timidez, a insegurança, a violência, a brutalidade, a arrogância, a pobreza, as doenças, a desconfiança, porque você desconfia de todo mundo, porque na tua família todo mundo desconfia de todo mundo e você leva essa herança adiante.
das palavras duras que foram ditas sobre o teu futuro, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus avós, ou seja lá quem for, que o diabo possa ter usado na vida. Eu queria agora que você orasse e dissesse: Senhor, eu não quero mais essa herança, eu não quero mais essa lembrança, eu quero uma mudança, meu Deus. Tu sabes a minha história, ninguém sabe. Mas tu sabes das minhas quedas, tu sabes das minhas paixões erradas, tu sabes daquilo que eu me apaixonei, tu sabes de quem eu enganei, o que eu enganei, mas eu não quero essa herança na minha vida mais. Eu quero ser um herdeiro, uma herdeira das promessas de Cristo. Eu quero o melhor, eu quero a alegria. Eu rejeito a depressão na minha vida. Eu rejeito a ansiedade. Eu rejeito esse modo bruto de ser, esse modo grosseiro de ser. Eu rejeito, Senhor, essas lembranças que me feriram, que me ferem até hoje só de pensar do que foi dito sobre mim na minha infância. Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro ao Senhor. Vem me mudar, vem mudar a minha história, vem mudar a minha história, assim como a história de José foi mudada. Venha, Senhor, muda a minha história, muda a minha história. Tira de mim todos os pensamentos de tristeza, todos os pensamentos de desistência, de medo. Tira esse medo do meu coração, tira essa herança dos traumas, do medo do escuro, do medo de ficar só em casa, das vezes que fui deixada sozinha na minha casa. Oh Deus, tira de mim, Senhor, essas heranças, das vezes que eu precisei conversar na minha casa e não tinha ninguém. Ajuda-me, Senhor. Tira a herança da dor, a herança da dor, da perca do seu irmão, da saudade, da separação, das dificuldades. Senhor, tira essa herança do meu coração. Oh, meu Deus, essa herança de fragilidade, de ser um homem fraco, de ser uma mulher fraca. Tira, Senhor, do meu coração. Eu rejeito a herança ruim da minha família, as minhas lembranças que me marcaram tanto, que me deixaram tão inseguras. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem. Vem, Senhor, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida. Vem, Senhor. Vem sobre o meu coração. Vem sobre a minha vida. Vem, Senhor. Vem. Cura, Senhor, esse coração. Tira as dores desse coração, Senhor. Tira as dores, tira as lembranças, tira as sensações de abandono. Tira, Senhor, essas memórias que trazem dor, essas memórias que trazem fracasso, fraqueza. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Senhor, cura, Jesus. Cura com teu bálsamo, cura com
Jesus, cura, Jesus. Derramar agora em sua vida, fio novo. A dor do teu coração, a dor do teu coração é tirada hoje. Tua história é marcada, tua história é mudada hoje. Eu te tiro desse lugar de solidão, eu te tiro desse lugar de medo. O medo sai da tua alma hoje, o medo sai do teu coração, toda angústia sai do teu coração. As lembranças de traição, as lembranças de dores, sai da tua alma agora, sai. Recebe o bálsamo do Senhor, recebe o bálsamo do Senhor, recebe a cura sobrenatural. Recebe, assim como José trocou a herança dele. Hoje a tua herança é trocada por uma herança de esperança, por uma herança de vida. Uns minutos. Sim. Vem, Senhor, troca essas heranças hoje, Jesus. Que tenha mudança sobrenatural. Mudança sobrenatural. Deus com seu poder e sua unção, faça sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e curando. Deixa Deus fazer agora em sua vida. Deus vai derramar agora em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Jesus, em olhos novos, nossas vidas.